Foi assim, com muito sacrifício. Só Chico trabalhando, né? Lembro sim, mas eu fiquei sem ela com 7 anos. E tive uma tristeza muito grande, mas muito grande mesmo, porque te leva aquele choque, né? Que é aquela esperança de ver a mãe da gente de pé, né? Ele era um irmão maravilhoso. Ele gostava de festa, gostava de carnaval. Nós gostávamos de sentar com ele na porta da rua para cantar, e ele tocava violão, tocava muito bem. E a nossa vida, de princípio, a gente estranha, depois parece que Deus ajuda tanto, né? Que nós ficamos alegres. José Xavier, naquela alegria toda, ele e André faziam balão para soltar aqui em Pedro Leopoldo. Aquele balão subia para os morros, pegava fogo nos matos. Era assim, era a família alegre. Zé Xavier era alegre mesmo. E nós brincava carnaval. A família Xavier dançava na rua, dia de carnaval. E ele morreu num dia de carnaval. Na hora do nosso bloco sair, ele estava morrendo. Ah, mas o teatro era maravilha, porque José adorava. E nós éramos artistas, né? Era José que era o chefão. José era o chefão. O grupo de teatro que se apresentava no cinema, que era no cinema, né? Era cinema. Cobrava ingresso? Não, cobrava não. Era diversão. Não tinha ingresso não. Ele colocou esse nome, a tropa lá de casa. Quem formou a tropa lá de casa? A José Xavier. José Xavier e Mundico. Mundico é irmão também. Chamava Raimundo, né? Mas a gente chamava de Mundico. Eles formaram o grupo teatral? A tropa de casa. Quem tocava instrumento? José tocava violão muito bem. Mundico tocava pandeiro muito bem. Tocava cavaquinho. Eu cantava. Eu achava que eu cantava muito bem. Eu achava que eu cantava muito bem. Música de Carlos Miranda. Tanto é que eu tenho até uma foto de Carlos Miranda que o sobrinho dela mandou para Chico. E Chico me entregou, falou assim, você guarda isso, que isso é de um amigo meu. Eles traziam jaca da casa deles, do Rio de Janeiro para nós. Aquelas jaconas. Era muito... Aquela fotografia que aparece a senhora Geralda, ele e o Chico, junto do carrinho de sorvete. Aquela... A senhora lembra aquele dia? Lembro. Que ano que foi? O ano eu não sei, não. 1938. É mesmo? 38. Tem até no livrinho também, né? Eu, Neuza, tinha Neuza também.
Eu, Neuza e Chico estava pagando o picolé pra gente. Nós naquela felicidade. Tudo para nós era alegria. Ah, Chico sempre gostou de música. A música, vamos falar da música da agora, que aquela, ele gostava do samba, da Elis Regina. Quando Elis Regina morreu, ele ficou muito sentido, escreveu uma carta para mim, sentido com a morte de Elis Regina. Ele ficou muito sentido com a morte de Carmen Miranda. Ele gostava do samba. Depois o tempo foi passando, mas ultimamente ele usava só clássico. Então, eu sabendo que ele gostava do clássico, mais o Geraldo Leão, ele, coitadinho, ele gravava para mim, eu mandava as gravações para ele era uma alegria. Eu tinha uma radiola também, e meu marido deu para um rapaz, mas os discos só clássico. Mandei tudo para ele, para Chico, ele ficou feliz demais. A minha entrada no espiritismo uma coisa muito estranha, que eu não ligava para nada, não. Eu gostava de dançar, eu gostava de passear. Eu tinha uma vida assim, alegre porque eu gostava de tudo. Gostava de cinema e Chico também amava cinema. Então, quando ia passar um filme, ele falou assim: "Ô Dália, hoje tem para nós." Eu achava aquilo lindo. Ele falou: "Hoje tem para nós." Era filme bom. Ele gostava de filme, de música, né? Então, quando eu comecei a namorar com esse rapaz, ele achou muito bom, porque era um rapaz assim, de mais idade, e um rapaz muito bom mesmo. E ele ficou amigo de Chico, ficou espírita. E ele frequentava com a senhora o Bem-Bem? Não, ele frequentou muito primeiro que eu, muito primeiro. Primeiro eu tive que chegar aqui em casa muito nervosa, que eu fui lá no Gonzaga, eu fui no Luiz Gonzaga, e cheguei na porta do Luiz Gonzaga e vi o padre arrasando o Chico. Aquilo me tocou. Eu cheguei aqui em casa e vim embora sozinha do Gonzaga à noite, depois das 9 horas, vim embora passando mal. Embora passando mal, mas muito mal mesmo. E depois Chico veio cá, conversou, disse: "Deixa xingar, coitado. Deixa ele xingar. Faz bem para ele." Eu posso estar até errada. Eu acho muito bonito, muito bonito. Está muito certo, né? Cada um tem sua opinião, mas Chico
É Chico Xavier, né? Chico está num nível tão grande, né? Eu acho. Será que precisava disso? Eu pergunto sim. Precisa para preservar a memória, senão esquece. As gerações futuras precisam ficar sabendo que ele existiu. Que existiu, né? A importância dele. Mas que ele precisa, não. Não, é nós que precisamos. É, que ele precisa não, né? Não. Então, Ele está acima de tudo isso. tá. Não é? Que ele deve olhar e falar assim, oh, coitado, eu não mereço. Pereira foi demais, né? Oh, coitados. Eu não mereço isso. Que tudo dele é eu não mereço. Quando ele estava escrevendo aquele livro Paulo Estevam, foi na Fazenda Modelo, né? Eu chegava da fábrica à meia-noite, meia-noite e meia, ele estava chegando lá da fazenda. E me contando as histórias que acontecia lá com ele, num pequeno quarto, né, que ele escrevia. Ele escreveu esse livro lá no Fazenda Modelo. E assim foram muitos casos que ele me contava, eu ficava encantada. Mas você não tem medo? Não, não pode ter medo não, Dália. É isso. A gente não pode ter medo. São criaturas que nos ajudam. Essa morava em Maquiné, cujo José Hermínio Perácio era marido dela. E Tiquinha, Maria Xavier, que se tratava ela de Tiquinha, ficou perturbada. Aí meu pai foi a Maquiné procurar um curandeiro chamado Zé Hermínio Perácio. Chamava de curandeiro? Não, eu estou falando. Para ele era, para meu pai era. Ele veio num trem das 3 horas da madrugada. Aí o espírito que estava azucrinando a Tiquinha falou com meu pai. Não adianta procurar fulano de tal. Eu estou aqui e vou ficar aqui. Tiquinha. Aí o Zé Hermínio Perácio veio e doutrinou o espírito. E ela seguiu. Mas depois ela botou querosene na cabeça, no corpo, e pôs fogo. Lembro. Muito. Clementino de Alencar, do Globo. O senhor lembra do Clementino? Demais. O que ele foi fazer lá? Reportagem. Saía no Globo todo dia. Reportagem sobre Chico. Sobre a mediunidade dele. Em 1935 foi que apareceu as reportagens do Globo. Do Clementino. Com Clementino de Alencar. Lembro como se fosse hoje. Chico comprava o Globo e nós líamos.
as reportagens com ele. Nessa época, o Luiz Gonzaga era muito frequentado? Pouco. Que era muito pequeno lá. Eu li as reportagens, apesar de muito novo. O que é que o senhor achava daquela reportagem? Não atinava em nada. Eu falar com você era uma coisa normal para mim. Não era uma coisa extraordinária. Eu era muito novo. Eu achava muito interessante aquilo, mas não tinha assim uma certa tendência para espiritismo. Eu gostava de ver a confusão que o povo fazia em redor dele. E ele atendia bem as pessoas? Atendia. Todo mundo? Todo mundo. Chico me falou assim: o Espírito de Emmanuel pede para você estudar tudo quanto é bula de remédio, que eles vão aproveitar você. Tinha um senhor lá em Leopoldo, chamava Arthur Malloy. E ele fazia carreto para Belo Horizonte. Ele levantava às 3 da madrugada. Ia com ele a Belo Horizonte para comprar verdura. E a verdura era para colocar na sua mercearia? E lá eu vendia muito. Aquela mercearia que... Chico era o maior comprador. Para dar a Luísa aquilo que ele comprava na minha mão. Eu tinha um carrinho, eu empurrava o carrinho. Tinha um senhor que chamava Juquita. Juquita do Matuto. Ele me ajudava a empurrar o carro com as verduras todas, com um tabuleiro grande, que eu vinha de Belo Horizonte, tomate, cenoura, beterraba. Uma coisa que Chico gostava muito é beterraba. Chico comprava para a semana inteira, na minha mão. E eu gostava porque era um dinheiro que entrava. E com esse dinheiro saiu o carro. Tinha um senhor chamado Cirilana, era o maior comprador, sem ser Chico. Chico comprava mais. Comprava com dinheiro. Agora, o Chico, ele comprava só para a Luísa ou ele dava para o povo? Dava às pessoas também. Dava aqueles... Juquita do Matuta que ele mais dava, que ele era pobre. Lembro de Dona Maria Pereira, que ele levava pão para ela. Debaixo da ponte foi o primeiro, depois que ele fazia a peregrinação. Um deles chamava Nestor Vitor Baceda, homem com 8 filhos, tudo pobre. Esperava Chico. O Chico morava com a Luísa. Morou primeiro com Lucília. Essa, eu vou falar com você, a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Chico reunia na rua Benedito Valadares, onde eu morava. Como eram as reuniões? As reuniões, nós reuníamos primeiro, fazia prece. Mais ou menos uma meia hora de prece. Pedindo a misericórdia divina. Que ajudasse naquilo que Chico estava intencionado a fazer, que eram as materializações. Ele ia para lá para o quarto e nós ficávamos mais ou menos 8, 10 pessoas.
meu sogro, Domingos Malaquias, minha sogra, Alvina Malaquias. Primeiro aparecia Sheila, para curar o povo. Vinha com um pano, que era radioatividade, que a Sheila falava. Era radioatividade, um pano mais ou menos desse tamanho. Assim, e todo iluminado. E a Sheila, você ouviu a Sheila? Vi. Como ela era? Quase aquilo que você vê no retrato dela. Você tem um retrato dela, não tem? Tem. Mais ou menos aquilo. Toda iluminada. E a Meimei? Bebê a gente nem sabe como é que foi. Tão bonita que era. Estava bonita. Sheila que veio primeiro. E que fez a cura de muita gente. Que eu lembro, esse que foi curado, ele trabalhava na Fazenda Modelo. E Ambrosina. Ambrosina era uma pessoa que Chico visitava ela quando ia gente lá em Leopoldo, num lugar chamado Lapinha. Ela tinha quase 100 anos. Morava numa choça. Choça quer dizer pau a pique. Pau a pique eu não sei se você sabe o que é. Era tudo aberto. Ele ia lá para levar as coisas para ela. Ela é pobre. Ambrosina. Essa era a Ambrosina que materializou. O que mais me emocionou foi o espírito de Emanuel. Por quê? Hein? Porque ele veio com uma cruz assim, todo iluminado. A gente não via a estatura grande, não era pequena. Que podia pensar que é Chico que estava ali, mas não era. Era ele, o espírito grande, com um facho de luz. Seguramente, Chico fazia essas reuniões comigo e mais 8, 10 pessoas, cujo eu vou lembrar de um que ia. Francisco Gonçalves, eu não sei se é vivo ainda. Era açougueiro. Morava em Leopoldo, ele ia. Chinês. Irmão de Chico Gonçalves. Que foi ver esse trabalho, eu já falei com você, que ele urinou na calça. O espírito vinha e iluminava tudo. Sheila, Meimei, minha mãe, Cidália Batista. Tem ela aí. O senhor chegou a ver sua mãe? Vê. Em luz. Qual foi a emoção que o senhor sentiu? Chico fazia com tanto gosto, viu? Que hoje eu lembro. Choro de emoção. De eu não colaborar com ele, aquilo que eu sentia. Mas por curiosidade minha na época, que o Chico tinha falado comigo, que ele desgasta muito.
me deu na cabeça de pesar o Chico, antes e depois da reunião. E eu pesei. Numa das reuniões, ele perdeu 4 quilos. Porque ele doava o ectoplasma. Da... Esse ectoplasma, o senhor chegava a ver ele? Hein? O senhor viu o ectoplasma sair dele? Saía da cabeça. Saía muitas vezes da boca. Nem todos viam, mas eu vi. Ele ficava na cadeira. E todo mundo vendo ele? Uma cadeira de balanço que a Edith tinha. Que a Alcione era ele na época. Ou seja, Chico era a reencarnação da Alcione. Alcione. Ele falou isso pro senhor? Falou. André, vou te falar, eu estou vendo tudo como como um cinema, tudo colorido. Os personagens daquela época. Eu estava lá, André. Renúncia, que eu saía chorando de ver as cenas que apareciam na frente dele, da época, daquele tempo de Alcione. Ele chorava muito, saía chorando, 2 horas da madrugada. Não era nada mais lei. 2 horas ele saía, tinha uma porção de cachorro na rua que acompanhava ele. Naquela época, onde eu morava, ele ia a Rua Benedito Valadares toda. Eu ficava na esquina vendo ele sumir. Participei. Quase todas elas. E minha mulher, Edith Malaquias, que já desencarnou, ela foi em todas elas. Ela assistia. Mas ela não gostava? Não gostava, não. Não gostava no início. Mas então. ela ia. Como eram essas sessões? No máximo 12 pessoas. Aí tinha a moça, chamava Elza. Era médium. É viva até hoje, mora em Belo Horizonte. Não sei onde. Ela fazia parte daqueles médios que recebia. Tinha um que recebia, médio, que morava também em Belo Horizonte. Primeiro um, depois outro, no máximo. Quer ver? No máximo 4 pessoas incorporavam. Chico ficava por último. Aí apareciam as entidades de luz para ele, através dele. As entidades que estão no Instrução Psicofônica. Através do Chico. É, através do Chico. Ele saiu de Leopoldo, mas perseguição de um padre que tinha lá, Padre Sinfrânio Torres. Certeza que é isso. E ele era contra Chico? Hein? Ele era contra? Era. O que ele fazia? Falava contra Chico nas pregações dele. Nas pregações dele ele falava contra Chico. E o que o Chico dizia? Chico aguentava, ele aguentava. Ficava caladinho. Caladinho. Tanto que o quadro que tem lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, tem um retrato dele, Delpino Júnior. Então, retrato do Emmanuel. De Emmanuel. Feito pelo Delpino Júnior. Delpino Júnior, ele é que fez. Chico
explicando a ele como ele era. E Chico, Delpino foi, como artista que ele era, né, na época, foi fazendo tudo, de acordo com o Chico. Não foi assim, fotografia nem nada, não. Foi Chico que foi falando com ele como é que ele era. A fotografia que existe foi Chico que foi falando com ele. Do Emmanuel. Delpino Júnior. Do Emmanuel. De Emmanuel. O senhor estava dormindo no mesmo quarto que o Chico? No mesmo quarto do Então Chico. conta como é que foi. Ele tinha uma cama, eu tinha outra. Ele dormia do lado esquerdo e eu dormia do lado direito. Dormia ele e eu, só. Aí o espírito apareceu e ele queria saber quem era que estava ali. Aí ele disse, esse irmão, esse moço que está dormindo aí, eu chamo, é o nome dele. Lembro muito dele como Públio Lentulus. Quando o senhor viu ele se materializar na sua frente. O Emmanuel foi um mestre do senhor? Depois de Cristo, depois de Jesus, ele foi. Ele é tudo na vida para mim. Eu tenho ele como eu passo. Como maior espírito, maior espírito. Vou falar com você a verdade. Eu nunca fui muito estudioso de Kardec. Mas tenho ele como mestre da doutrina. Aquilo que eu falei com você, as materializações, não deixo. A única coisa que eu sei, que eu presenciei, que eu vi, que eu conversei com os espíritos, provando que nós somos imortais. É isso. Só isso. Nós somos imortais. Os espíritos estão aí. Seu André, e Jesus? Hein? Jesus, o que significa Jesus para o senhor? Não, é tudo. É tudo da vida que eu tenho. Jesus é tudo.